Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dirac e hoje a gente vai reagir a um vídeo de um dos meus youtubers favoritos, chamado de Felipe Duchamps. E esse vídeo ele fala sobre produtividade na programação. A gente vai aproveitar, fazer alguns comentários, aproveitar alguns conteúdos desse vídeo. Se você ainda não conhece o canal do Felipe Duchamps, depois que terminar esse vídeo, aproveita para ir lá para se inscrever, porque ele é muito bom, ele tem muitos conteúdos bastante interessantes, como esse que a gente vai ver agora. Vou diminuir aqui a minha tela. Só diminuir aqui a minha tela. Vou colocar lá no vídeo aqui do Felipe Duchamps. Esse vídeo é uma única coisa me fez programar 10 vezes mais rápido. Esse conteúdo é muito, muito bom. Então vamos lá. Tem uma única coisa no meu fluxo de trabalho que repetidamente se prova ser a coisa que mais me traz velocidade na hora de programar, a que me faz ter mais segurança na hora de modificar as coisas, por mais grosseira que seja essa modificação, a que me faz ter um valor intrínseco muito maior em comparação com quem não faz. E para ser sincero, é a única forma que eu consigo programar hoje e que me faz domar qualquer projeto que eu queira que seja sério. E de verdade, eu não consigo mais voltar como que era antes. Me dá ansiedade só de pensar como que era programar no passado e como tem pessoas que ainda estão nesse estágio na programação. Mas isso muda hoje. Se você é iniciante ou não conhece o que eu vou mostrar aqui, se segura na cadeira, porque eu prometo que você vai sair daqui outro programador depois desse vídeo. O primeiro comentário que eu vou fazer, acho que quem está acostumado com os vídeos do Felipe Duchamps, né, já entende uma coisa. Ele é muito bom no storytelling. Ele constrói um roteiro do vídeo e faz a gente ficar imerso nesse roteiro. Isso que é muito bom do canal dele. Né? E acho que além da programação, a gente pode aprender com ele muita coisa de soft skills. Ele tem uma habilidade de contar histórias, uma habilidade de te envolver no roteiro, de uma coisa que é meio abstrata, né, como o campo da programação. Né? E ele constrói isso através de um roteiro, de um storytelling muito bem construído. Isso é muito interessante de observar. Nesse vídeo aí ele vai falar sobre essa única coisa que faz ele programar cada vez mais rápido e que o iniciante ele já deveria estar sabendo. Então já no começo do vídeo já desperta a nossa curiosidade. Vamos lá saber o que é essa única coisa. Então, para colocar todo mundo no mesmo barco, eu vou mostrar os 3 estágios de maturidade que eu pessoalmente passei na área da programação, para ver se você se encontra dentro de algum desses estágios, para daí eu tentar te empurrar para o estágio seguinte. E os 3 estágios que eu passei foram: iniciante que não sabia para onde correr, intermediário que achava que estava mandando bem, mas não estava, e por último, a forma mais experiente de se programar algo sério. Esses 3 estágios aqui, todo mundo que já começou a construir a sua carreira, né, como programador, ou passou ou vai passar. E aí ele vai começar a falar de cada um dos estágios e a gente vai trazer um pouquinho para o contexto aqui do canal, né? Principalmente porque tem gente que está vindo de outra área, né? Está vindo do campo das geociências, da geofísica e que está agora começando, né, uma carreira como desenvolvedor. Estava lá o Filipinho Duchamps de 2014, ou seja, 8 anos atrás, programando seus sistemas web com jQuery ou Angular, e independente de qual biblioteca ou framework que ele estava usando, toda hora para testar alguma funcionalidade, ele usava a interface do próprio sistema para ficar fazendo sempre a mesma ação e ver o que produzia de resultado. Então ele tentava uma coisa, não se comportava como esperava, investigava, mudava algo no back-end, voltava para o front-end, fazia a exata mesma ação, não funcionava mais, pelo menos o resultado mudava e aí ele ficava felizão. Isso, todo mundo que já foi iniciante em programação passa por isso. A gente quer dar manutenção em um sistema, a gente constrói um código e aí pensa, pô, tá tudo funcionando, ou então eu repeti o tutorial exatamente como estava na aula, por que não está funcionando? A questão é que a gente, para tentar resolver isso, a gente, no caso ele está apresentando o exemplo de uma aplicação web, mas a gente pode trazer, né, para os conteúdos aqui do canal, por exemplo, como linguagem C ou então Python. Aí a gente utiliza aquele printf para exibir a variável, ou então
A gente utiliza no Python, a gente utiliza a função print, e aí fica imprimindo os valores e verificando esses valores se eles estão corretos ou não, corrige alguma coisa e aí já verifica, será que o valor mudou? Vou colocar mais um print, vou colocar um print antes da mudança que eu fiz e um print depois da mudança que eu fiz. Esse tipo de comportamento é típico de quem está começando na programação e não sabe muito bem por onde ir. Tem outras ferramentas que ele vai apresentar aqui que são as mais indicadas para a gente fazer esse processo que o iniciante ainda não conhece, mas que o intermediário avançado deveria conhecer, que a gente chama de depuração do nosso código, né? Outro processo que a gente chama de refatoração e, por fim, a construção de testes. Ele vai apresentar isso passo a passo ao longo do vídeo. Assim ia, de tentativa em tentativa, revisando na cabeça todo o fluxo do código, anotando ele com logs e sempre navegando do front-end para o back-end toda hora, até conseguir chegar no que queria. E quando chegava, a sensação era de avanço, mas avanço com um detalhe importante que ele não notava na hora, que era o avanço, mas para um problema pior. Então, cada passo que eu dava na evolução do sistema, cada vez menos mobilidade eu tinha dentro do código, porque o sistema parecia que ficava exponencialmente mais difícil de mexer, e quando eu mudava algo de um lado, quebrava algo do outro lado. Exatamente. Esse tipo de fluxo, né, de trabalho não é o ideal. Mas geralmente a gente faz isso quando a gente é iniciante. A gente corrige alguma coisa aqui e espera que tudo dê certo. E aí a gente fica ou compilando o programa inteiro, ou então tentando fazer... vamos verificar se está rodando. Poxa, tá rodando o código, então o código funciona. Mas aí eu tento rodar de novo em um outro cenário, o código já deixa de funcionar. Aí, peraí, mas eu corrigi aqui, só que aqui parou de funcionar. A gente o iniciante ainda não consegue abstrair e isolar partes do código, né, como um intermediário e avançado deveria ser capaz de fazer. E para isso, a gente vai precisar de ferramentas, né, de depuração, a gente vai precisar de ferramentas para fazer testes unitários, a gente vai precisar de ferramentas para ter um controle maior sobre o código que a gente está produzindo. Obviamente eu estou antecipando aqui, porque eu já conheço esse vídeo, é um vídeo muito bom, e recomendo a todos vocês depois verem ele algumas vezes, né, e tentar entender a lógica por trás do vídeo, né? E ele vai apresentar esse passo a passo, esses princípios que fazem parte, né, da nossa vida como desenvolvedor. Essa capacidade de ter um controle maior sobre o nosso próprio código. Coisa que o iniciante não desenvolveu tão bem, mas que em um intermediário avançado, um desenvolvedor intermediário avançado, vai começar ou já deveria estar se preocupando em desenvolver. Fora que eu lembro que ficar indo e voltando toda hora do front-end pro back-end tomava muito tempo e confundia total a minha cabeça. Então, Isso também é uma coisa bastante complicada para o iniciante, né? Esse cansaço que vem, porque o iniciante ele fica pulando de um lado para o outro do código para tentar corrigir. Aí, como ele falou, como o Felipe falou, corrige uma coisa aqui, quebra outra ali. Corrige essa que quebrou, tem um outro erro inesperado que surge. E geralmente o iniciante não sabe por quê. E aí, para tentar corrigir, ele fica dando print e utilizando o console log, ali no caso, né, de uma aplicação web, ou então utilizando print, ou então utilizando printf no caso do C, recompilando o código tudo manualmente, quando ele poderia estar utilizando um makefile, ou então rodando uma suite de testes. Tudo isso é bastante cansativo e frustrante para o iniciante. E muita gente desiste da programação nesse ponto, que é: cara, essa profissão é isso, eu vou ter que ficar me frustrando de maneira extremamente cansativa, dando manutenção em um problema que eu nem sequer sei, né, o que está acontecendo. Eu não tenho ferramentas, né, para poder diagnosticar qual é aquele problema, qual é aquele bug que está quebrando o meu código. Eu tenho um código de 500 linhas, e aí eu tenho que dar manutenção nesse código, mas eu não sei como as diferentes partes do código se relacionam. Na prática, todos esses problemas vão ser resolvidos com esses princípios e práticas que ele vai apresentar no decorrer do vídeo. Eu vou só pular aqui uma parte, porque é um vídeo um pouco longo. Bora logo para o segundo estágio aqui. E virei um intermediário que achava que estava mandando bem, mas não estava.
O Pagar.me era muito forte no quesito Eating Your Own Dog Food, ou Dog Fooding, que é usar suas próprias soluções no dia a dia. Então, a mesma API fornecida para os clientes construírem as suas soluções era a mesma API que o Pagar.me usava para construir a sua dashboard para os seus clientes, por exemplo. E isso só acontecia porque eles se concentraram em ser uma empresa API first, ou seja, não interessa se existia interface, o mais importante era disponibilizar uma API, que no caso deles era uma API em REST. Isso força você pensar de uma forma completamente separada entre o front-end e o back-end, ou melhor colocando, entre o client e o server, onde o server não conhece o client, e isso é ótimo. Isso é ótimo porque para um mesmo server, e aí agora usando o exemplo da API do Pagar.me, você pode criar e conectar inúmeros clients nele. E esses clients variam desde uma interface web como a dashboard que eu comentei, um aplicativo para tablets, um aplicativo para celulares, ou até soluções super populares como o Postman. Tá, nessa parte aqui eu vou ter que explicar um pouquinho, porque tem muita coisa de desenvolvimento web que não é tão interessante pra gente. A gente quer entender os princípios muito mais do que as tecnologias que ele está utilizando. O Felipe está colocando quando ele trabalhava para essa empresa chamada de Pagar.me, né? E aí ele produzia, se eu não me engano, uma aplicação web. O que ele está falando é que ele conseguia dividir essa aplicação web em componentes do servidor e componentes clientes, que vão rodar no navegador do usuário. Pode ser um aplicativo de celular, pode ser uma dashboard em um navegador, etc. Com essa separação, ele conseguia conectar ao servidor, né, através de uma API, né, que fazia justamente essa comunicação entre o servidor e o cliente. Ele conseguia conectar, por exemplo, uma aplicação para testes que ele vai apresentar aqui chamada de Postman, né? O básico do desenvolvimento web é aquela noção de requisição e resposta. A gente não precisa saber muito disso, mas na prática é simplesmente o navegador ele faz uma requisição para o servidor e o servidor traz uma resposta. Então, a suíte ideal de testes que a gente pode construir para um serviço, né, um serviço de uma aplicação web para testar essa API, é construir uma espécie de cliente fake, e esse cliente faz requisições e a gente avalia quais são as respostas. Se as respostas estão de acordo com aquilo que a gente espera, significa que a nossa aplicação está funcionando corretamente, pelo menos para aqueles casos que a gente testou. Percebe? Isso é completamente diferente, né, do que o iniciante iria fazer. Ele ia pegar a API e ia fazer na mão as requisições, ou então ia utilizar console log para ficar imprimindo na tela as variáveis ou então as respostas da API de alguma forma, e ficar testando manualmente se isso está funcionando. Porém, a gente pode automatizar esse teste utilizando uma aplicação cliente como o Postman. Ele vai enviar automaticamente aquelas requisições já pré-programadas e a gente já tem respostas esperadas. Com isso, a gente já pode automatizar o teste e verificar se a aplicação está funcionando. Quando a gente fizer algum tipo de mudança no servidor ou na API, se houver algum erro dessa requisição, a gente já sabe que tipo de requisição falhou, o que a gente estava esperando e qual é a diferença entre a resposta que a gente estava esperando e a resposta que a aplicação retornou. Esse é o raciocínio que separa quem está iniciando no mundo da programação para quem já está indo para um nível mais intermediário e avançado. É isso que ele está colocando aqui. Mas ainda está faltando um passo. Por isso que ele fala que é um intermediário que achava que sabia o que estava fazendo. Na qual eu estou me afastando total, e no último estágio desse vídeo aqui eu falo por quê. Mas de qualquer forma, o Postman é um client HTTP como todos os outros clients que eu acabei de citar. É um front-end, é um terminal que fica de frente para o usuário e sabe se comunicar com um back-end. Só que ele é especializado nisso, então eu não precisava mais ficar clicando numa página web maluca para ficar rodando as coisas lá no back-end. Eu podia fazer tudo isso direto pela interface do Postman e ter todos os endpoints da API organizados e pré-configurados. Inclusive, eu podia injetar variáveis em qualquer lugar que eu quisesse, como por exemplo o host da API ou chaves secretas, e os valores mudavam automaticamente conforme o ambiente que eu selecionasse. Aí ficava muito mais fácil cutucar diretamente o back-end, ver o que acontecia e o que voltava. Mas essa é a parte mais interessante e mais importante do vídeo que a gente está reagindo agora. Percebam o seguinte, a importância da construção de uma suíte de testes unitários.
No caso aqui, ele está testando o back-end da aplicação utilizando um conjunto, como ele falou, de endpoints pré-programados nessa aplicação cliente, né, que é o Postman. Então ele tem testes com parâmetros, né, basta ele mudar ali o que ele chamou de ambiente. Né, no Postman dá para te construir ambientes com um determinado grupo de variáveis e testar, né, simplesmente essas requisições para grupos de parâmetros diferentes. Né. Essa é a importância, por exemplo, de ter essa suíte de testes organizados. Ao invés de agora, de ele como iniciante, ficar lá digitando e clicando em uma aplicação cliente web simplesmente para testar o back-end, ele pode automatizar tudo utilizando o Postman. Está tudo ali programado para ele, e aí ele pode verificar o que está dando errado utilizando essa suíte de testes já pré-programados com parâmetros estabelecidos. Inclusive ele pode criar, né, novos grupos de parâmetros para testar para um caso de uso, um caso de teste específico. Percebe? É esse raciocínio que eu quero que vocês entendam, é essa importância desse raciocínio, né, e a importância de ter uma suíte de testes, de aprender a lidar com esse processo, né, de depurar uma aplicação utilizando esses princípios. Casos de testes, ferramentas para testes, né, frameworks, aplicações clientes como Postman, né, frameworks para testes unitários. Essas ferramentas vão nos ajudar a passar por esse processo de depuração e depois de refatoração, né, e fazer os testes, né, e verificar se a nossa aplicação está funcionando corretamente. Por mais que soluções como essas sejam ótimas, incluindo alternativas open source como o Insomnia, que ficou muito popular nos últimos anos, ou até soluções que ficam dentro do próprio VS Code, como o Thunder Client, e que virtualmente é tudo a mesma coisa, todas elas têm um grande problema, e é por isso que a gente se encontra agora no último estágio, a forma mais experiente de se programar algo sério. Um problema extremamente recorrente quando você começa a adicionar funcionalidades num sistema é que uma funcionalidade começa a afetar a outra e, na boa, dá vontade de ter um treco. Quando você tem um sistema pequeno só com 2 funcionalidades, por exemplo, os bugs são previsíveis, né? Tudo fica muito óbvio. Agora, nada mais começa a ficar óbvio quando você se encontra num sistema com 200 funcionalidades e sei lá quantas combinações de propriedades e parâmetros que isso pode resultar. Agora, o Felipe Duchamp vai trazer um outro conceito, né, que é o conceito de teste de integração. A gente pode pensar nas nossas aplicações, né, como um gigantesco aglomerado de componentes. Então, ali ele tem, por exemplo, 2 divisões no mínimo dessa aplicação web que ele está construindo. O back-end e as aplicações clientes, que seriam o front-end. O dashboard, uma aplicação de celular, etc. Entre essas 2 aplicações, fazendo a comunicação entre o servidor e a aplicação front-end, a gente tem uma API. Ele falou que é uma API REST. O que importa para a gente aqui? No mínimo, a gente tem 3 grupos de componentes aí e a gente tem um outro processo que, para um iniciante, talvez seja um pouco complicado de entender, mas quando a gente vai para o intermediário, avançar na programação, a gente começa a ter que lidar com esse tipo de construção. A gente vai construir sistemas mais complexos, que é justamente a integração entre esses componentes, né? Então, a gente pode construir testes que isolem cada parte da aplicação. Por exemplo, ele está testando só o back-end utilizando ali o Postman. Ele manda as requisições, né? No caso, ele está testando a API também. Mas a gente pode considerar que ele está testando da API para lá. Que a resposta, a API está sendo, né, um componente ali que só faz essa comunicação entre a aplicação cliente e o back-end. Então, nesses testes aí, ele está testando da API para o back-end, né? Ele poderia também construir testes, por exemplo, para testar o front-end. Então a gente tem um programa, por exemplo, que faça o login automaticamente ali no front-end, só que a página não consulta um banco de dados. Tem um valor estabelecido. Ele só quer verificar se ele consegue digitar ali nos formulários e aquele valor é encaminhado para a API. A API não precisa fazer a autenticação nem o login. Outra coisa que a gente pode testar, por exemplo, algumas funcionalidades. Tem uma tabela, verificar se aquela tabela é responsiva a determinado clique do cliente, etc. Então a gente está testando e isolando só o front-end.
Outra coisa, que é o que ele estava fazendo, é testar só o back-end com a API utilizando o Postman. Mando a requisição e aí eu tenho uma resposta do servidor, verifico se aquela resposta bate com aquilo que é esperado. Outro nível de teste, que é o nível de teste aí que ele colocou, que já é o terceiro estágio, é o teste da integração entre esses componentes. Como é que a API, o servidor e o front-end se comportam juntos como uma aplicação única. Esses tipos de testes para validar essa aplicação maior e mais complexa, a gente chama de testes de integração. Eles servem para verificar a integração entre os diferentes componentes da nossa aplicação. E eles são mais complexos e mais complicados de fazer. Pensar na aplicação como um todo, né, é o que ele colocou aqui como o terceiro estágio, que é o estágio mais complicado, já é o estágio para intermediário avançado como desenvolvedor. Então, numa abordagem manual usando o Postman, toda alteração que você fizer no sistema, para ter o máximo de certeza que outras coisas não quebraram, você precisa manualmente testando cada endpoint e cada combinação de parâmetro e ver se alguém retorna algo inesperado. Mas isso novamente não escala, tanto que ao longo do desenvolvimento do Postman, eles trouxeram uma feature para você escrever testes automatizados por dentro dele. Muito massa, e isso ajuda até em outras situações como monitoramento, mas hoje a forma que mais me dá performance em desenvolver, a que me deixa mais seguro, é utilizar também testes automatizados, só que com a cereja em cima do bolo, que é usar o modo Watch. Olha só que massa! E vamos começar usando o Postman mesmo. Eu tenho aqui na minha frente a rota de migrations do banco de dados do Tab News, e quando eu dou um get nela, ela me retorna as migrations que ainda não foram rodadas como esperado. Mas essa é uma rota extremamente sensível para qualquer pessoa sair assim acessando, correto? Correto. Então, deixa eu mostrar como que fica travar ela usando o meu fluxo de trabalho e também usando o Watch do Jest, que é um test runner bem convencional, como qualquer outro que você usar. Então, olha que massa! Eu estou dentro do VS Code e a minha tela está dividida em duas, onde na esquerda está o código de teste automatizado que a gente vai trabalhar e na direita está o Jest sendo rodado no modo Watch para esse arquivo. Tá, só para explicar para vocês o que é o modo Watch, né? A gente pode rodar essa aplicação em uma espécie de modo de debug, né? Em modo de depuração. Então a gente está rodando a aplicação inteira e a gente pode parar em partes específicas da execução. E aí verificar determinado grupo de variáveis, verificar a pilha de chamadas de função, etc. A gente pode fazer verificações. É como se eu pudesse executar o código passo a passo e aí parar num ponto específico, né? E também ele é o watch porque a aplicação ela responde às alterações que eu vou fazendo no arquivo. Então, se eu atualizar o arquivo, a aplicação e o sistema de depuração já atualiza automaticamente. Então, qualquer coisa que eu colocar aqui dentro do teste, como um console log, ao salvar, automaticamente o Jest vai perceber essa alteração, rodar sozinho o teste novamente e vai aparecer aqui o nosso teste. Okay? Então, tem essa ferramenta de depuração, ela responde automaticamente já as atualizações ali no arquivo de testes. É o que chama de modo watch. Agora, lembra daquela relação entre o client e o server que eu comentei anteriormente? Isso daqui continua respeitando essa relação. Então, olha que massa! Esse é um teste sobre as migrations, onde a gente está querendo entender o que acontece quando um usuário anônimo tenta ler elas. Bom, para isso, eu vou usar um client chamado fetch, e ele aceita a URL de qual lugar eu quero fazer uma requisição, igual como no Postman. E por hora eu estou colocando aqui a rota de ler as migrations, mas aqui na minha máquina local. Aí, quando esse fetch for executado, por padrão, ele vai fazer um get nessa URL e retornar um objeto de resposta que tem tudo o que aconteceu nessa requisição. Então, vamos salvar isso daqui numa constante. E como esse objeto tem de tudo, eu vou extrair só o response body em formato de JSON. Agora, quando eu der um console log nisso e salvar, a gente vai ter aqui do lado o exato mesmo resultado que estava vindo lá no Postman, que é um array com as migrações que ainda não foram rodadas. Perfeito, porque como agora a gente tem os resultados por dentro de um código, a gente pode começar a criar expectativas sobre esses resultados.
Percebe agora? Agora ele está entrando a partir do front-end da aplicação e testando, né, a relação entre os componentes da aplicação, entre o cliente agora. Ali está utilizando a Fetch API do JavaScript, né, para testar a partir do front-end da aplicação. Ele faz uma requisição para uma determinada um determinado endpoint, um determinado URL, e aí ele tem uma resposta e compara a expectativa que ele tem da resposta com a resposta que ele retornou. Se essa expectativa e a resposta que o servidor retornou forem iguais, forem coerentes, né, isso significa que pelo menos a aplicação está respondendo do jeito que é esperado. Então assim ele consegue testar a aplicação, sem necessariamente ter que ir lá manualmente ficar digitando e ficar testando, fazendo o login manualmente na página web que ele estava desenvolvendo. Essa é a primeira virada de chave que tem que dar na sua cabeça, porque o que vai ficar nas suas mãos dessa experiência é algo muito valioso. Olha só, eu começo a criar uma expectativa que o valor dentro do response.status, ali de cima, seja igual a 200. E de fato, o endpoint aqui está retornando 200 e eu poderia ter dado um console log para ver esse valor. De qualquer forma, quando eu salvar, o Jest automaticamente vai rodar os testes e vai me confirmar que o teste passou. Todas as expectativas declaradas ali, que por enquanto é só uma, se confirmaram com sucesso. Mas espera, esse endpoint é muito sensível e não deveria estar retornando 200 para usuários anônimos. Ele deveria retornar 403 de forbidden, informando que o usuário não tem permissão. Agora, olha que interessante. Ao salvar o teste com essa expectativa, ela quebra. Ela quebra porque era esperado no status da request receber um 403, mas veio um 200. Excelente, porque a expectativa está certa. A request deveria ser negada para um usuário anônimo. Quem está errado é o código que está retornando 200 e mandando os dados para qualquer um. Então, continuando, no mesmo fluxo de trabalho, olha que delicinha fica consertar isso. A nossa expectativa... Bom, aí agora ele já está encerrando, né? Mas vocês perceberam o princípio e a lógica por trás, né, dessa automatização de testes unitários. Agora eu vou aproveitar para puxar a brasa para minha sardinha, né, e convidar a vocês a dar um início, né, nesse mundo de testes unitários. No canal a gente já tem vários vídeos relacionados à construção de testes unitários. A gente não trabalha com aplicações web, mas aqui a gente tem, por exemplo, o nosso curso de Python orientado a testes. A gente também tem um curso de C orientado a testes. Então vocês podem dar início a trabalhar, né, nessa parte de testes unitários, nessa parte de construir aplicações mais robustas, nesse desenvolvimento, né, profissional de vocês, passando, né, de um iniciante que vai lá, coloca console log na tela, imprime variável e fica frustrado e tentando depurar a aplicação manualmente, para um intermediário avançado que utiliza as ferramentas corretas para fazer a depuração, para fazer a refatoração, para fazer os testes unitários da aplicação e verificar que aquela aplicação está funcionando. Então já aproveita, dá uma olhada aqui no nosso curso de Python orientado a testes. A gente vai aprender a fazer testes unitários com Python. Já aproveita também para assistir o nosso curso de C orientado a testes, em que a gente aprende a construir testes unitários utilizando a linguagem de programação C. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de React, críticas ou então elogios, deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Muito obrigado para todo mundo que ficou até o final. Por essa aula é só e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.